Boa noite, boa noite. Aqui quem vos fala é a pastora Renata Granjão, do Novo Ciclos Podcast. Estamos aqui nesta noite para falar sobre algo muito importante, Agosto Lilás. É o mês que nós falamos um pouco sobre as mulheres, né, que são tão violentadas, que são tão assim sofridas. E esse ano o governo federal teve um tema que eu achei muito importante. O tema da campanha do governo federal desse ano é Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180. Então, fique conosco, porque vamos falar de bastante coisas que vai te ajudar. Vai fazer você pensar, você repensar, vai fazer você entender que você não pode deixar, se você é uma pessoa que está sendo violentada, se você conhece alguém que está sendo violentado, ou psicologicamente, né? Ou seja, você vai conseguir ajudar essa pessoa, porque de repente não é você não passa por isso, mas às vezes a gente conhece alguém, ou na igreja, ou no trabalho, ou algum lugar a gente pode conhecer. Então, assim, fiquem conosco e nós vamos agora apresentar a irmã Cristina, a pastora Cristina, né? Fique à vontade. Boa noite. É um prazer, obrigada pelo convite, pastora Renata. Me convidou para estar participando hoje, né, do Agosto Lilás, que é o tema. E eu tenho alguns assuntos, né, para dizer, porque eu já passei por isso. E é muito importante a gente realmente denunciar, né? E sem medo, denunciar sem medo e não voltar atrás. Isso, e a Cristina é terapeuta? Sou terapeuta de família e terapeuta floral e mentora em gestão emocional. Isso, muito bom. Temos aqui também a pastora Débora, que ela é terapeuta. Eu cismo chamar de pastora Débora, gente, é missionária, mas é pastora. Sim, Débora, sou terapeuta emocional, né? Trabalho com a TRG, de reprocessamento generativo. Né, para que a gente acabe com o mal pela raiz. Esse é o processo que a gente trabalha. Né? Não é só uma conversa, a gente vai na dor e resolve. Esse é o nosso processo de terapeuta, né, que eu trabalho. E é uma terapia de longa duração. Né? Sim. Então, porque como a gente resolve, né? Então, é uma terapia de longa duração e tem dado bastante resultado. E essa campanha, às vezes as mulheres podem até pensar assim, mas eu vou ligar para lá, quem vai me atender? Quem vai te atender vai ser uma pessoa que está capacitada para te atender, para te proteger, para poder te acompanhar. Né? Então, assim, não fique com receio, procure ajuda se você precisa. Não se cale, não se cale. Algumas mulheres têm assim, um medo de se... Acha que está se colocando muito assim, a palavra me fugiu. Se expondo. Se expondo, isso, está se expondo, né? E quantas mulheres nesse momento tá apanhando, tá calada? Às vezes a violência não é só, não é um tapa no rosto, não, é uma palavra. É uma palavra. Você tá gorda, você tá feia, você tá isso. Você não presta para nada. Isso são palavras que vão te violentando. Não gostei dessa roupa, vai trocar. E isso são palavras assim que vão deixando a mulher deprimida. Sim. Deprimida, né? Já é agressão psicológica. Isso já é uma agressão psicológica. Isso, uma agressão psicológica. Eu não tenho vergonha de falar, eu já passei por isso aos meus 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu apanhei. Sim, eu era um tipo de marido que ele pegava a faca e passava assim no meu rosto e falava assim, se você me largar, eu vou te matar. Se você me largar, eu vou te cortar todinha. E aquilo ali eu tinha medo. Tortura psicológica. Tortura psicológica que ele fazia comigo. Verdade. Né? E eu não contava para meus pais, eu não contava para ninguém. Por medo. Por medo eu aguentava aquilo tudo. Mas só que teve uma vez... lembro que eu estava na pia, assim, lavando a louça, né? A tampa da panela de pressão estava
lavando, e ele veio novamente. E ele ficava, me aterrorizava, sempre assim, do nada, bebia, vinha e ficou com a ponta da faca. Se você me largar, se você pensar um dia ir embora, eu vou novamente com a mesma ameaça. Olha, nem meus irmãos podiam me dar um abraço. Sim. Os meus irmãos não podiam me dar, meus primos. É uma estratégia. Eu não podia olhar para o lado. Isso. Eu não podia olhar para o... Tá olhando para quem? Ele quer o domínio se alguém só para ele. Se alguém... Oi, Renato, ou meu primo, ou meu irmão chegava em casa, eu que apanhava. Como se eu tivesse culpa. Irmãos. Aí aconteceu que ele, nesse dia, eu estava muito agitada, já estava cheia daquilo. Eu peguei a tampa de pressão e virei no rosto dele. Só que eu virei e corri, né? Virei e corri. Olha, para poder encurtar a conversa, eu tive que sair da minha cidade e vir para outra cidade. Eu tive que sair. Eu tive que fugir dele. Porque ele perseguia, ele falava, onde eu encontrar, eu vou matar. Essa não é minha, não é de ninguém. Eu tive que fugir anos e anos. Hoje ele já dorme no Senhor. Até porque depois, né, ele, graças a Deus, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Né? Graças a Deus por isso. Mas eu sei o que eu passei. Hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento, vou fazer 31 anos de casado, né? Pastor Carlos Renato Grandão. É uma bênção, que ele é uma paciência em pessoa, mas eu sei o que eu já passei. Sim. Então, se tem que falar. Se você não reagir, você acaba morrendo. E o seu caso? Eu ia morrer na mão dele. Verdade. Sim. Né? E doutora Débora, você já tem alguns casos assim, ou já teve? Sim, tenho. Ainda acompanho casos dessa forma. Né? De paciente de pular de prédio. Né? Pular de prédio e uma questão assim de cair e outras mulheres apanhar aquela pessoa e esconder. Porque as outras mulheres também que estariam socorrendo também estavam correndo risco. Porque o abusador, ele consegue alcançar outros homens abusadores para dar apoio. É verdade. Então as mulheres, parece sim, né? E as outras mulheres que também sofriam agressão, que protegeu aquela mulher, elas também eram abusadas, né? E na maioria, né, no caso dessa paciente, começou com isolamento, controle de celular, afastamento da família. Então, ele se tornou ali o dominador. O espaço é dele, só tem ele. Né? E é algo que a gente tem que investir muito nisso. E pior que muitas das mulheres acreditam que eles vão mudar. Sim, muitas das vezes elas acham que dá outra oportunidade, é onde tudo se repete. Aí fica aquele ciclo repetitivo, né? Ele vai mudar, e não mudou. Aí vai de novo, hoje ele puxou o cabelo, ele não vai fazer mais. Aí amanhã ele dá um soco. Não, ele não vai fazer mais isso. Foi porque elas ainda se colocam como culpadas, né, na maioria das vezes. E a família precisa tentar isso, né? Por que fulano se afastou tanto? Né? Começou a namorar, ficou metido ou metida. Não. Vamos observar, vamos ver. Não é questão de estar se metendo na vida dos outros, não. É questão de a gente... Estou dizendo para pai, para mãe, para irmã, para primo, né? Preste atenção. Que tem muitas pessoas, muitas meninas, muitas mulheres hoje em dia. Meninas novas. Até meninas. Menina nova. A gente vê casos de meninos que querem fazer isso. Meninas. Né? Se você não ficar comigo, ninguém vai querer ficar com você. E elas acreditam nisso. Que elas são feias, que elas são... E vai ficando, se sujeitando a esse tipo de situação. Caso de meninas que não gostam de mudar a cor de cabelo, mas são obrigadas a mudar por um namorado. Namorado, nem é esposo. Elas acham que não são capazes. Por isso que elas aceitam isso. Elas se sentem incapazes, né? Elas acham... Porque ele já tortura psicologicamente. Exato. Você não vai conseguir ninguém. Você tá feia, como a pastora Renata comentou ali. Você tá gorda, né? Você tá com o cabelo horrível. Então, elas ali vão se sentindo inferiores e acham que ele é o único que vai olhar para ela. Então, elas ficam com medo e acabam se submetendo a essas coisas. Sim.
Hoje está conosco também a assistente social Rosana, mas, incrível que pareça, ela teve que sair para socorrer alguém. Olha só como é a situação, como é o caso, é sério, é sério. Ela está no Conselho da Mulher, né, no CAEM, né? E é um centro de especialização de atendimento à mulher. É um centro de apoio que temos aqui em Itaguaí. Então, assim, a gente não tem um DEAN ainda aqui. Nós não temos um DEAN, mas temos. Não é por isso que você não vai na delegacia, você não vai denunciar. Não é por isso que você não pode pegar e ligar para o 180. Sim. Né? E procurar um centro de apoio na sua cidade, se não tem um DEAN, que é no nosso caso. Nós não temos a delegacia de mulher. Poderíamos ter, né? Seria, né, levantar isso aí, vamos embora, gente. Porque... Verdade, né? Porque são muitas mulheres em Itaguaí, o caso de violência física. E aqui pega toda a região, né? Pega toda a região. A gente não tem uma delegacia de mulheres, isso é muito sério. Tudo bem, temos um centro de apoio, mas a gente precisa de mais. Precisa. Tá? Nós precisamos de mais coisas também. E, assim, nós entendemos que essa lei Maria da Penha, que agora fez 19 anos, né? Dia 7, fez 19 anos a lei Maria da Penha, que é a lei 11.340, né? Feita em 2006. E eu tive procurando ver, foi um deputado, Eurico Neves, que, né, chegou e fez, né? É porque ele achou muito interessante quando foi criado em São Paulo, algo que fosse feito para as mulheres e tal. Então, assim, eu acredito que nesse tempo todo nós devemos ter umas 400 delegacias e bastante apoio. Por tanta mulher que nós temos, é pouco. É pouco, verdade. É pouco. O caso é bem maior do que a gente imagina. Pastora Renata. Porque tem casos muito ocultos, como a doutora aqui falou, e famílias que às vezes está perto dos olhos deles e eles não vê. Ou se vê, não fala. Não quer se comprometer. Também tem isso. Não querem se comprometer. Não é hora de ressentimento, gente. Não é. Porque é ela que escolheu. Aí vem o agressor e fala assim, você me obriga a te bater com as suas atitudes. Você que faz isso. E a pessoa simplesmente acredita nisso. A família já se afastou pelas atitudes da pessoa de cortar os laços familiares, né? Começa sutilmente. Ou então a pessoa fala assim, não foi você que escolheu, agora aguente. Assim, a vovó, a bisavó, não é isso? Não é isso, gente. Até hoje, né? Até hoje a gente vê muito disso, de pais falar assim, não, continua, você escolheu, porque você não se afastou da família? Ele não te dava o que você queria, né? O que você queria, agora você vai. Teve moças que chegou para mim e falou assim, eu me arrependi da primeira noite que eu passei na casa dele. E eu voltei para minha casa e meus pais falaram assim, você está perdida, agora tu volta. Gente, como é que você entrega assim? O que é que está perdido? Acontece, né? Sim. Assim, ela se sente, né, rejeitada, né, pela família, porque não tem apoio. Aí volta para um suposto príncipe, né? Exatamente. E a mulher, ela precisa se valorizar. Ela precisa se valorizar. É tempo disso, né? A gente não pode ficar aqui cada dia ver, mais um feminicídio. Mas, gente, não dá, o coração dói. Sim. O coração dói. Tá na hora de virar estatística, a gente não nasceu para isso. Mas tem algo mais. Tem algo mais para poder entregar. Como eu comentei no começo, eu passei por isso, né? Conta um pouco da tua história. Vou falar. Em 2000... Acho que entre 2009 e 2010, né? Eu fui agredida, só que eu dei parte e fui avante, né? Fui à frente. A pessoa que me agrediu, a vítima, o condutor, né? No caso, né? Ele me procurou até para eu retirar a queixa, né? Eu falei que não tiraria, a família também veio pedindo para eu retirar a queixa. Eu falei, não vou retirar. E houve processo, ele foi chamado e ele... confirmou, né, que havia me agredido.
Aí, com o processo, foi pago com cesta básica durante 2 anos, mas ele nunca mais fez. Mas ele me ameaçava. Ele falava que se eu não tirasse a queixa, ele ia me matar. Que aonde ele me encontrasse, ele ia cortar meu cabelo, porque tem essas torturas, né? Que a gente já... Exatamente. Exato. Olha, onde eu te pegar, eu vou te matar. Aí, e eu sempre procurava assim, não estar no mesmo lugar que ele estivesse. Para evitar também, porque a gente também tem que ter cautela, né? Sim. E eu tinha nessa época, Não tive vive muito mais, apoio né? da minha A mulher já família. tá assim. Hoje em dia não tem mais, né? Eu tive muito apoio da minha família, eles me ajudaram, eu fui à frente Isso é muito com o caso. importante, Muito apoio da importante. família. Minha família me ajudou muito. E eu continuei com o caso. E eu digo aqui para as mulheres não terem medo. Não é caso de se expor, é uma questão de se expor para não acontecer mais. E correr sim, porque vocês vão ser ajudadas. Hoje em dia tem apoio, tem assistência da mulher aqui em Itaguaí, né? Assistência social da mulher. Temos um apoio. Então, se você está passando por isso, vai sim, denuncia, procura alguém, não quer ir diretamente, procura alguém da sua confiança, passa o caso e vai à frente, porque o pior pode acontecer. Não espere, não espere acontecer. Fez esse ano a campanha. Não espere chegar ao fim da linha. Sim. Ligue 180. Então, assim, tem como a gente chegar... mas não é tão fácil assim. Quem está passando sou eu, não. Aqui, quem está falando para você é uma pessoa que já passou por esse processo. Eu já passei, sou sobrevivente disso também. Já passei. E muitas vezes eu já trabalhei no sentido de estar por trás das cortinas. Sabe o caso dos bastidores? Sim. Quantas mulheres já tive que socorrer, pegar e levar para um outro local? Teve uma época da minha vida que eu trabalhava muito com isso, de socorrer a mulher. Já teve um momento que eu tive que... Eu tenho uma pessoa que, assim, essa pessoa, eu tenho uma gratidão por ela e ela tem uma gratidão enorme por mim. Ela estava presa dentro da própria casa, cativeiro dentro da sua própria casa. Então, assim, 2 amigas me chamaram, olha, tá com um caso assim, assim, vamos lá comigo? Vamos, da primeira vez a gente bateu, chamou. Cara, não vai embora, não sei o quê, ela não vai sair não. Aí nós vamos, no outro dia, estamos lá novamente, batendo na porta da casa da pessoa. Olha, aquela época, eu peguei, bati, mas eu batia, não abri, não. Saí entrando. Ter atitude, né? Eu saí entrando. Quem vê ter atitude de ajudar saí entrando, as 2 pessoas, a pessoa estava toda machucada, com a perna toda arrebentada. Na época eu ainda tinha. Peguei no colo, e ele veio, sai de perto de mim, que eu estou levando ela. E as outras 2 mulheres. Ele não esperava. Ele não esperava. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas no momento foi o que eu fiz. Peguei, coloquei ela dentro de um carro, aí já levaram para outro local. Eu não vou deixar na minha casa, porque podia, né, saber onde era. Era no mesmo bairro. E ela foi para um outro local. Hoje, essa pessoa está de pé. Ela que me reconheceu, há uns anos atrás. Eu estava ali fora, perto do Banco Itaú. Você não é a Renata Granjão? Eu falei, sou eu mesmo. Assim, olha para minha perna. Sou eu. Quem? Tinha sinais ainda. Eu quem? Sou eu, a Gisele. Olha. Que você me ajudou nisso. Olha, que gratidão. Hoje essa mulher cuida dos meus pais. Minha mãe com Alzheimer com 95 anos e meu pai com 89 anos. Quem cuida, quem dá banho, quem está lá me ajudando nessa guerra? Ela. Então você tem que marcar alguém na sua vida. Você tem que fazer a diferença na vida de alguém. Sim. Naquele momento eu fiz. E quantas outras coisas já foi feito? Para eu engrandecer, não. É porque é uma alma, é uma vida. Verdade. E ele está para onde? Ele seguiu a vida dele. E ela hoje está seguindo a vida dela. Mas foi necessária uma atitude, senão aquela mulher ia morrer. Sim. Verdade. E hoje eu fico triste de ver pessoas que dizem assim, eu não vou me meter não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Mete. Eu vejo, a tua própria filha pode estar passando agora algo, mas você não quer meter a colher. Amanhã vai ser uma pá de terra em cima. Então, para evitar isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Para evitar isso, vamos ajudar uns outros. Mobilizar, né? Exatamente. E seja do outro lado, né? Vocês passaram por isso, é o caso. E por que eu que não passei não posso estar do outro lado?
com o meu ouvido, ouvindo, orientando, Sim. dizendo que tem saída. Muitas das vezes eu não podendo socorrer, meter um pé na porta, como Renata fez. Isso muitos anos atrás. O agente surpresa, né? Você chegou... Eu não aguentei ver a voz daquela mulher sofrida, chorando, ninguém fazia nada, gente. Mas, Isso assim, é o que tinha para ser feito. E foi feito. E hoje, a gente pode ser que não façamos isso, Sim. mas por que uma denúncia anônima? Pode ser feita uma denúncia anônima. Né? Isso tem mais de 15 anos, gente. Não, então, hoje a gente pode fazer essa denúncia. Sim. Né? Eu não posso ir, mas tem quem vá. Né? Não tem, a delegacia de mulher não tem em Itaguaí, mas tem a delegacia... Tem, aqui civil, vai na civil, gente. Tem, vão te receber e vão saber o que fazer, vão te orientar. Lembrando também que a delegacia civil também serve para o homem agredido, né? Nós estamos falando de mulher, Sim. mas se o homem tiver em questão de vulnerabilidade, Sim, ele também também pode pode, recorrer, né? e a mesma lei, Sim. né? A 11.340, de É. 2006 também, socorre um homem que está incapacitado, né? Sem condições de pedir ajuda, estiver se sentindo vulnerável, agredido, peça socorro. Porque a questão é violência. Exato. Violência. Não estamos aqui levantando a bandeira porque, mulher... não, é sobre violência. A gente estava fazendo um podcast semana passada e tinha alguém no podcast que falou assim, a gente não pode fazer olho por olho, dente por dente? Eu entendi, eu logo entendi. Eu participei. Se você viu isso, Vivi. aí eu logo entendi. Eu falei assim, essa pergunta dela tá meio... Tem um Ela duplo dá sentido ajuda. aí. É isso mesmo que eu entendi. Ela foi isso mesmo. Falei assim, tivesse um sprayzinho de pimenta, né? Tudo bem, mas é violência. A gente está querendo lutar contra a violência. Isso, justo isso. Né? E vai ter uma arma. Ela até chegou a falar, a mulher que podia ter um porte de arma. Não, ia fazer besteira. E talvez poder morrer até com a própria arma. Exato. Verdade. Exato. Porque uma vez agredida, o emocional abalado, Acabou. não vai ter a Ninguém frieza pensa. de revidar. Né? Então, o agressor que já está acostumado a agredir, ele pensa 2 vezes mais rápido. Né? E ele tem vários meios de fazer isso. Né? Uma distração, porque a violência ela começou lá no começo com a distração, né? Achou que era aquele ciúme, era amor. Não existe amor, bonito, gente. tem mulheres, eu já vi mulheres falando que é bonito, ele tem ciúme de mim, gente, como assim? Não é, Isso né? é excessivo, Ele não me é? ama, nada que é demais. Nada. Não. Se é demais, demais. começa a desconfiar. Porque o homem, o homem não, a pessoa, quando ela é muito sutil. Sim. Um homem assim, geralmente, né, pastora Renata, ele é manipulador, né? O manipulador, É. aquele homem que vai querer sempre te tratar bem perto de todo mundo. Aquele narcisista. O narcisista. E geralmente, Quem vai dizer que ele tá lá de fora? Ele é o Ele. boa pinta, né? Exatamente. Olha, Ele é ele é amoroso, Isso. ele te dá Ah, foto ele perto das cuida tão bem dela. pessoas. Tem até amigas que têm inveja, né? Tipo Sim. assim, ele cuida tão bem dela, mas ela não sabe o que ela passa. Só ela sabe o que ela passa em 4 Exatamente. paredes. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e prestar atenção mesmo, E se você precisa de falar, desabafar, temos aqui 3 terapeutas aqui. Procura uma terapeuta, procura alguém para você desabafar, para você conversar, que a gente vai poder te ajudar. Sim. Verdade. Né? Sim. Te ajudar da melhor forma possível. Mas só vai poder ajudar quando a pessoa quer ser ajudada. Sim. Exatamente. Quando se mostra, Né? né, na condição de ela reconhecer que ela está precisa de precisando. ajuda. Ela Precisando. depende daquela ajuda. E se der a queixa, cortando a senhora rapidinho, pastora Renata, se der a queixa, não retire. Isso também. Não retire, permaneça firme, procura alguém de alto que você confie de verdade para te ajudar ali, para te apoiar, para ficar firme, né? Com a queixa ali sem retirar, porque se vai retirar, ele vai ter a chance de novo de fazer e vai estar sempre fazendo, porque vai saber que ela sempre vai estar retirando. Porque E quem tem retira uma casos vez, de retira mulheres direto. que o cara vai lá, chora, promete, Chora, e se ajoelha ela em tudo. retira, morre. Ele mata. Sim, sim. E interessante que são mulheres que colecionaram provas. Sim. Elas usam a prova, porque a lei pede, né, que sim, colecione provas. Mesmo com as provas, ela retira, né,
Então, acho que aí a gente precisa de ir mais afinco nisso também. Levar mais a sério, né? Ter Aí já amor da à parte vida. das autoridades. Tem a denúncia, tem as provas. Foi retirado por quê? Acho que teria que ter uma maior investigação, né? Sim, sim. Né? Porque, por vários motivos, uma pessoa perde o réu primário, né? Então, porque no caso de uma agressão contra a mulher, simplesmente tem a prova lá, tem vídeo, tem áudios gravados, e isso simplesmente desaparece porque alguém retirou a queixa. Né? Porque é algo que a gente tem que se pensar. Verdade. Porque tem leis, eu vi, né, não sou estudiosa, mas eu vi dizendo dessa forma: você tem direito para mentir para uma autoridade se você estiver sendo coagida, se você estiver com medo, você não precisa falar a verdade. Então, você é interrogada por uma policial e você, para se preservar com medo, você pode mentir e depois, em secreto, você falar assim, não, eu estava com medo. Você pode voltar sua palavra atrás. Mas se você pode mentir para uma autoridade para se proteger, como é que depois que tem uma verdade provada, você pode voltar atrás? Não faz muito sentido. Não bate, né? Não bate. Não bate. Então, é algo que a gente precisa mesmo E tem muita rever. mulher assim. É uma frase até do pastor Alex Cardoso, se eu não me engano. Eu tentei ser forte até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. É isso aí. A empatia, né? A empatia. E essa empatia, muitas das vezes, está faltando dentro das igrejas. Pronto, falei. Muito. A esposa do presbítero, do diácono, do irmãozinho, vai lá no gabinete, pastor, eu quero ficar morando na igreja, porque quando eu chego em casa, isso. Ou às vezes a mulher tá aquele maquiagem no rosto porque tá com o olho roxo, e tá ele lá nos mantos dos mistérios, e a mulher tá apanhando, e muitas das vezes, não estou generalizando, mas uma boa parte, vão orar, que Deus vai entrar com providência. Exato. Ele vai entrar com providência. Nós vamos orar. Mas quem vai voltar para casa vai ser ela. Exato. E que quem tem a faca e o queijo na mão é aquela pessoa do gabinete que ouviu. Cadê a denúncia anônima aí que não foi feita? É por isso que eu tô bem assim, tipo assim, pastores precisam de fazer terapia. Precisam. Estudar, né? Se conscientizar da responsabilidade que é dada. Exatamente. Porque a gente tem muita gente, muita mulher hoje em dia, nas mesmas de oração, ou até em cima num púlpito pregando. Mas só Deus sabe quando essa mulher volta para casa o que ela está passando. Ela passa. Verdade. Tem E mulheres... muitas das vezes, se sabem, não falam. Gente, vai dar conta a Deus. Sim. Nada foge, passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Então, essas mulheres, é muita mulher ferida dentro da igreja. Muita. É muita mulher ferida dentro da igreira. Mulheres e vai ferindo os filhos. Isso, porque uma pessoa ferida, ela tem a tendência a ferir a outra. Mesmo se não ferir, vai sangrar em cima da outra. Sangrar, isso. Às vezes sangra em cima do departamento. Tem mulheres que só vê a cor do dinheiro na hora da oferta. Porque o hipócrita dá aquele valorzinho para ela entregar lá na oferta. Mas para a compra do mercado, do sacolão, ele que faz tudo para mim. Justamente um caso mais ou menos parecido. Desse jeito. Estupro dentro da igreja. Precisa ser falado. Olha, também precisa ser falado. E quando é falado, muitas das vezes é orientado dessa forma. Mas não é seu esposo, ele tem direito sobre o seu corpo. Não. Gente, não é bem assim. Não é assim. Não é assim. Pode falar. Não, porque tem que ser consensual. Com certeza. Tem que consentir. A palavra consentir é o consentimento e sentimento para ter a relação sexual. Exatamente. Não é simplesmente meu marido manda no meu corpo. Então, você é esposa, você manda no corpo dele. Então, vai tomar o seu banho, porque você já gritou o dia todo, me tratou mal o dia todo, e agora simplesmente eu tenho que ter relação com você, porque se eu não tiver relação, fica nervoso, fica alterado, desconta em cima das crianças. Como assim?
desconta em cima das crianças e ainda fala assim, eu tô assim por causa da sua mãe. Pergunta para ela o que ela Joga, fez. né? A mãe não vai falar sobre É. relação. Ela vai querer inventar uma desculpa aqui, outra desculpa ali. Mães, entendam, a relação com seu filho não tem nada a ver com seu esposo. Do esposo, Você nada a ver é mãe, também, né? isso, você é mãe dos seus filhos. E em questão, né, se for para sair dessa relação, você não está traindo o seu filho, não está fazendo nada de errado com o seu filho. Você simplesmente está saindo das mãos do abusador. Ou até tem também casos que a gente percebe de mulheres, mas se eu sair, como é que eu vou viver? Eu não trabalho, não sei fazer nada. Desde quando eu Elas casei. acham que não vão sobreviver por não trabalhar, mas esquecem que elas são capazes. Vocês são capazes. Somos, Né? somos. Nós somos capazes, né? Que a gente consegue dar a volta por cima. Consegue. Mas como a gente fala isso para uma mulher que está deprimida, da depressão? Começa com apoio. Com ouvir, com a tratar ela escuta. primeiro, né? A escuta, tratar ela primeiro ali com apoio, como a doutora aqui falou, e tá sempre ali, né? Junto, incentivando. É fácil? Ela, não é fácil. Não é fácil, mas é possível, concorda? Sim. A gente só precisa mudar a nossa fala também. Ah, mas é muito difícil. Não, a gente não está dizendo aqui que é fácil. De forma alguma. De forma alguma. A gente está falando que é necessário. É necessário. Você precisa dar uma virada de chave, é preciso acordar, saber que, como foi dito aqui, eu tentei ser forte, querer ser forte o tempo todo. Uma hora vai desmoronar. Aí desmorona no seu corpo, aí vem a somatização, doenças. Tudo aparece. Gente, muita Sim. coisa pode vir. Tudo É o que aparece. mais acontece. É o que mais acontece, que a gente vê por aí. Aí vai para o hospital, vai para emergência, faz exame, não mostra nada, não tem Não nada. tem nada nos Não tem exames. nada. O que é? O emocional. Ou tem aquelas que começam a se... põe a botox aqui. Mexe lá, mexe cá. Porque quer preencher alguma coisa. Vazio. É porque todo excesso faz uma falta, né? Faz uma falta. Justo Todo isso. excesso é uma falta. E isso não vai chegar só na minha casa, na sua casa, na casa do pobre. Não chega em todo lugar. É em todo lugar. É na casa do rico, na casa do pobre, na Zona Sul, também na Zona Oeste. Em todo lugar tem. Uma mulher, infelizmente, nesse momento, pode estar tendo... Tem uma mulher, nesse momento, sofrendo abusos. Ou seja, psicológicos, ou apanhando mesmo. Sim. Gente, é terrível. Chega a ser... né? Sim, e entender que não é só agressão física que passou a ser agressão naquele momento. Até numa amizade. Pode ter uma violência contra a mulher, de mulher para mulher num trabalho. E ela não se conscientiza disso. Você chegou todo dia para trabalhar. Nossa, que roupa feia, não caiu bem em você. Não gostei do seu corte de cabelo. Cabe pra você. Te pedi primeiro. Cabe a mim escolher o meu corte de cabelo. Cabe a mim escolher meu corte de cabelo ou a roupa que eu fui trabalhar. Então, é violência sim. E às vezes a gente acha, não partiu do meu esposo, partiu no trabalho. Se for algo repetido... É algo repetitivo, né? Isso, já configura violência sim. Porque você chegou alegre para trabalhar, a pessoa questionou a sua roupa, seu cabelo. Seu sorriso. A sua motivação já começou a mexer ali. E no outro dia, e outro repetido. E daqui a pouco você está desmotivado até ir para o trabalho. É violência ou não é? É violência sim. É violência, que já às vezes ela não tem uma vida muito... estruturada, né? É assim, emocionalmente, tá? A gente não está falando de poder aquisitivo. Porque tem muitas pessoas aí que são, vamos dizer, pobres, mas são em paz contigo mesmo. Ela é bem resolvida. Sim, sim. E tem mulheres que têm e também são bem resolvidas. E outras não. Sim, desse jeito. Né? Então, não é sobre poder aquisitivo, é sobre você ter uma mente sadia. Você procurar ter uma mente mais madura, né? Saber separar as coisas. E, ultimamente, a gente não está vendo muito isso. A gente está vendo as pessoas aceitarem qualquer coisa. Aceita tudo.
né? E A maioria das pessoas estão esquecendo da sua identidade. perdendo a identidade. Perdendo a identidade. Deixando que outra pessoa controle a vida dela. Ah, teu cabelo hoje não tá legal. Aí tu vai lá amanhã, muda o cabelo. Cadê a sua identidade? Não, meu cabelo é esse, vou permanecer nesse. Eu gosto dele assim e vai ficar assim. Então, as pessoas estão sendo avaliadas pelas outras e estão aceitando. Dando esse crédito pro Dando outro. esse crédito. Né? E com Exatamente. isso ficam perdidas dentro de si mesmo. E nós, mulheres, eu acho que deveria ser assim. Uma apoiar a outra, não é Isso, uma disputar precisa. com a Não outra. é questão de disputa, é uma apoiar. Apoio, uma incentivar a outra, uma impulsionar a outra. Olha, eu consegui, você vai conseguir, Desse jeito. né? Eu passei isso e isso, você passou, foi mais do que o meu, mas você também vai conseguir. Será que a gente está vendo Vamos isso aí dentro da incentivar a igreja? outra. Tá. Marca, Renata, um culto na pracinha num dia que ninguém marcou. Coloca um dia de segunda-feira que poucas igrejas têm culto. Avisa para todo mundo. Procura quem vai participar contigo do culto lá. Só a sua igreja. Né? Marca um evento, né? No meu bairro lá teve um evento, o pastor conseguiu um palanque, caixa de som, tudo a prefeitura liberou para ele. As igrejas vizinhas fechadas, ninguém estava com ele. Existe essa disputa no nosso meio, né? E a gente precisa rever isso. Precisamos rever isso, realmente. Olha, Jesus, quando ele vem, ele vai vir para um povo. Tá? Ele vai vir para um povo, né? Sim. Ele é único, né, pastor Renato? Para todos nós. Para aquele que busca, para aquele que entende que precisa se arrepender dos seus pecados, aquele que precisa... Ninguém sabe tudo, gente. Nós precisamos entender isso. Jesus não vai vir buscar uma placa de igreja. Jesus vai buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o Jesus, ele vai vir buscar um povo, aquele que se rasgar teu coração diante do Senhor. Mudar, a gente precisa de mudar isso. A gente precisa voltar a esse... É muita disputa. Além da disputa, uma outra coisa que está tendo... não tem nada a ver com mulher agora. Tem sim. Por causa disso, tem muitas mulheres dentro da igreja perdidas. Sim. Porque nem se falar sobre isso, se fala. Não é verdade? Não se fala sobre a gente isso. está no Agosto Lilás, né? Cadê? Não adianta fazer o culto rosa, né? Todas nós nos vestirmos de rosa. E Não. quando se fala de violência, Cada um por si. Quem violentou é alguém lá do mundo? Ah, sim. Não, é de dentro da igreja. Quem é? Ela está lá, não, está ali. Não, a gente pode conversar no privado, no particular, e aquele assunto acaba. E se a pessoa também tiver, assim, coragem para falar, né? Então, a gente precisa rever bem isso aí, porque é algo muito sério mesmo que está acontecendo hoje. E uma outra coisa também que está acontecendo, que tem me deixado meio assim, senhor, isso não está certo, não sei se vocês vão concordar comigo. Me ajuda em oração, tá? Não vou entrar no teu vento, não sei lá por que você está passando por esse processo. E aí? Irmã, eu vou te dizer uma coisa aqui para você, Cristiano. Tem uns 2 meses atrás, eu liguei para doutora Débora e falei, doutora Débora... Terapeuta Débora, gente, não tenho doutorado. Doutora, terapeuta doutora. Terapeuta doutora, né? Me ajuda um processo na igreja, em oração. Me ajuda durante um mês. Durante um mês. Ela foi. O único dia que ela não pôde ir, o esposo dela foi e pregou. Ela teve que viajar num congresso de terapeutas. Uma providência num congresso. Eu não tinha condições de ir. Deus bateu um martelo de uma coisa grandiosa. E por fim eu falei, não tenho condições de ir. Né? Infelizmente, uma terapeuta de Itaguaí sofreu um acidente e eu fui no lugar dela. Para vocês verem como Deus não tira nada de ninguém para dar para o outro, vocês que estão com o presente de Deus, que não é presente de Deus, claro, isso. Fica aí a dica. A moça que me cedeu a passagem dela, quando eu cheguei na hora de embarcar, a passagem dela não foi aceita, porque foi tudo em cima da hora. Eu comprei a minha passagem, eu viajei com a minha passagem.
Glória né? a Deus. Para ir e para voltar. Não aceitaram nem de ida nem de volta. Para vocês verem como era o trabalhar de Deus para eu ir. Né? Então, foi o congresso que fez toda a diferença, né? Porque logo assim Foi o que eu congresso de voltei... terapia, né? De terapeutas, é isso. Porque logo que eu voltei, o pastor da Igreja Batista, primeiro centenário, já falou assim, ó, o consultório aqui é seu. Viu? E depois daquele... Você atende lá, né? Atendo na Igreja Batista às quintas-feiras, todas as quintas-feiras. E graças a Deus, Deus tem abençoado vidas ali naquele lugar. Graças a Deus. As pessoas estão muito necessitadas. Esse ponto que a terapeuta Débora está falando, de ter na igreja, né? É bom. Seria muito bom, pastora Renata. Acho que muita gente está precisando, necessitada. Tem muita gente na igreja doente, emocionalmente. Sim. E precisando só... É que ela só precisa entender ela um pouco. Né? Quando ela começar a se entender, as coisas acontecem. Mas, assim, esse processo de que ela ficou um mês lá comigo, orando. Eu fiquei assim, caramba, ela não perguntou o que era. Assim, entrou. Ela entrou. Entrou na guerra sem saber o que era e entrou, né? Sabe? E não era nada, era ali, sobre o local, né? Era sobre o local ali. Mas hoje, muitas das vezes, eu tenho ouvido muito isso. A pessoa, oração, eu não vou entrar. Eu primeiro vou perguntar a Deus, não é orar sem cessar, não é orar uns com os outros. Nós somos intercessores, né? Eu acho que é isso, né? Como é um assim, interceder pelo outro. A igreja está intercedendo pela outra. Quando chega na parte de intercessor, você vê, o intercessor é aquele que vai orar por alguém que não está em condição nenhuma. Você vai entrar na frente. Então, tem um momento que a pessoa está chegando perto de você e está te pedindo ajuda em oração, não é 6 horas, não. 6 horas por mim e fica, né? Não é sobre isso. É sobre uma ajudar a outra. Sabe? Para a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Poder ajudar outras mulheres. Eu comecei a fazer um projeto lá na igreja 2 anos atrás, antes de eu ter esses montes de AVCs, eu tinha uns 2 anos. E lá eu tinha uma psicóloga que atendia, e tinha uma pessoa que ensinava a fazer pequenas costuras, tinha outra que ensinava, que era a Ju Calmeirão, que nós vamos estar até, né? Semana que vem lá no Instituto, lá dando uma palestra também. Sim. A Ju ensinava a fazer bolo, doce, essas coisas, ajudando mulheres que... Incentivando as outras, né? Tinha várias coisas. Mulheres que não podem trabalhar fora, têm seus filhos, mas aprendem a fazer um bolo de pote. E vende em casa, aprende a fazer uma maçã do amor e vende. Uma renda, né? É uma renda. Extra. Né? E de repente a gente começou a ver que parou mais por isso mesmo, de eu ter ficado mais, ter tido esses AVCs. Mas a gente viu como... Eu fiquei muito feliz de ver mulheres totalmente de locais diferentes me apoiando. A Ju é de uma igreja. A psicóloga do Cimar também de outra. A Edneia era de outra, costurava. E tinha mais outra coisa, que eu não me lembro agora. Tinha a Rosana que dava um apoio lá também, né, social. E tinha uma pedagoga de Santa Cruz também que dava um apoio. Então, assim, olha só, pode dar certo se ajudar. E muitas mulheres que sofrem... Não tinha ajuda de governo, ajuda de nada. As máquinas de costura, eu saía perguntando, alguém tem uma máquina de costura para me dar? Porque eu quero... Eu chegava assim... Só pedindo vasos emprestados. Eu comecei. Tá lá, eu tô com 3 máquinas pedir não é vergonha, né? E eu quero ver principalmente uma causa dessa, né? Não é vergonha. Eu tô pensando seriamente, voltar novamente com esse projeto. A gente atendeu uma vez por semana, quem puder ali, né, tá ali. Quem puder necessário. E quantas vezes chegavam mulheres ali para aprender a fazer um doce, alguma coisa, de repente me chamavam num canto, posso conversar? Menino. E ali levava para o gabinete, e ali... Já é um caminho, né? Já está abrindo um caminho para ela ter a confiança, para ela estar conversando, né? Um acesso, exatamente, uma porta aberta. Chegavam ali, sentiam-se abraçadas, sentiam-se aquele aconchego, chamava, se não me chamava, chamava outra pessoa,
tá? Mas a gente ia pro gabinete, sentava e conversava com a pessoa. Era uma vez por semana. E para a mulher que sofre de isolamento, É é uma boa estratégia. muito, Porque ela fala assim, ela eu se vou ali. esquece, né? Ela Não, esquece e dela, ela do fala- potencial dela. Aquele momento para ela é Eu, surreal. eu vou ali, né, para aprender a fazer um bolo. Fala, me ajuda que eu tô em cárcere Já privado, pediu um socorro, né? né? Socorro. E já é um pedido de aí vem a socorro. estrutura, né? Vem a estrutura. Porque que a igreja muitas já mulheres, elas nem sabem o dom que elas têm, porque o marido ou o companheiro não incentiva, só briga. Tipo, ó, vou fazer um pudim. Ah, isso não presta. Ou critica. Né? Critica. Ah, não gostei. Ah, não sei o quê. Ah, não tá igual da minha mãe, que não Minha casou com mãe. sua mãe. Você casou. Ainda tem isso, né? Achei isso. O cara que Não. casa e leva a mãe junto, É né? comparar. E nada de mãe para casa de nora fazer o pudim que ele gosta. Não. Vida que segue. Lá em Nem casa noras também não precisa aceitar. Também saber falar não. Isso. Olha, libertador não, gente. É Verdade. libertador Muito, essa palavra. muito mesmo. Não. E Bom, falar o não quero. precisa ser justificado, né? Não por causa disso, não. É não e pronto. Exato. Ah, por quê? Por que não? Eu aprendi isso. É Demorei a muito aprender, mas aprendi. Então, Agora fica é aí não. para vocês, né, os pastores, as pastoras que estão nos ouvindo, você que tem vontade de desenvolver algo, liga pra gente, entra em contato com a gente, vamos sentar, vamos... o problema é que muitas das vezes cada um quer puxar para você, pro seu, já percebeu? Farinha A gente não pouco quer do pirão juntar, primeiro? Não, isso não acontece no meio Não, da isso não gente, acontece não, não. acontece não. Não. A gente precisa se juntar nossas forças e fazer algo que dá certo. Exato. Né? Com certeza. O pastor lá foi sábio, já viram, epa, vem cá, eu quero esse negócio. Verdade. Isso vai ajudar, né? É se unir mais, né? E Se unir, deixar de... Porque juntas, né, no mesmo propósito, nós somos fortes. Isso. Com certeza. No mesmo propósito, nós somos fortes. Mas, e o testemunho? Parou por aí? Ainda tem Sobre mais algo para o falar? caso. Sobre o seu caso que você teve, né? No caso, ela teve um caso de violência, mas ela conseguiu superar, sair disso. Eu denunciei, como eu disse, né? E fiz o corpo de delito, aquela correria toda. Ele, depois de um certo tempo, não lembro, tive a medida protetiva, né? Ele foi chamado, como é que se diz? Ele confirmou que agrediu e pagou com cesta básica durante 2 anos. Respondeu o processo, Porque né? não houve... Não houve flagrante, né? sim. Não teve, não Senão foi. seria preso. Exatamente, não houve. Então pagou só o processo, respondeu, aliás, o processo e pagou com 2 anos de cesta básica. E a cesta básica era paga por mês durante 2 anos. Então ele tinha que vir sempre ao fora, assinar o documento, constando que ele estava pagando, porque se caso não assinasse o documento e fosse pego numa blitz alguma coisa, ele já seria preso. É algo Porque, sério, tipo, gente. que Não é bagunça, não, estaria é sério. fugindo, né? E ele cumpriu tudo direitinho. Hoje em dia tá tudo bem, graças a Deus, né? Comigo ele não fez mais, né? A gente também depois não teve mais contato assim de relacionamento. E ele seguiu a vida dele como eu venho seguindo a minha. Mas eu não retirei a queixa, fui pressionada. Ah, retira a queixa lá, senão eu vou te matar. Não vou retirar a Não queixa. só por ele, mas pelas outras pessoas, Pelas né? outras pessoas. Aí você Falei, não pega- retiro. E minha mãe o tempo todinho comigo. Não Olha vai a retirar a queixa. A importância importância da da família. mãe, né? Da família. Minha mãe, minhas irmãs, Bi, você não vai tirar. Não retire. E eu não retirei, permaneci. Olha a importância da família, porque olha só, talvez Tive apoio. hoje seja um empurrão, ou então falar um pouco mais alto. Aí amanhã já pode ser um puxãozinho de cabelo, ou então jogar um... Celular na parede. É, Um copo. gente, depois vira algo pior. Vira. Verdade. Acontece. Ah, mas você não sabe essa mulher que eu tenho em casa, não é sobre essa mulher. Claro que temos mulheres também que, né, misericórdia, só Jesus na terra, nós sabemos disso. Somos mulheres, tá? A gente sabe isso. Verdade. Mas nada justifica bater em uma mulher, agredir uma mulher. Nada justifica. E lembrando novamente, não é só encostar, ó, verbalmente. Verbalmente. Você tinha falado sobre 5, alguma coisa? Sim, são 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha, ela cobre, né? A psicológica,
né? A física, que é o que mais a gente fala, mas tem a moral, né? Tem a moral. Eu filmei a gente no nosso encontro íntimo. Se não continuar comigo, eu vou expor essa situação. Ela é isso, ela é aquilo, né? Independente de qualquer coisa. Não precisa ser só o companheiro, a família do companheiro, a família da vítima, né? Às vezes a gente olha como que se fosse só a partir do companheiro, mas a família do companheiro, né? A família da própria vítima, que está se livrando da vítima como se ela fosse um problema. Na hora de ajudar. Isso, às vezes se empurra ela para o agressor. Então, o que a gente precisa entender? A lei funciona para isso também, né? A lei cobre também, né? Se for menor de idade, tem o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também não fica isento, a Maria da Penha também cobre. Chegou a menina lá com 17 anos, é menor de idade? Não, a Maria da Penha também abrange e alcança ela, né? E hoje em dia está muito dito, todo mundo fala, todo mundo comenta, está bem, como é que eu vou dizer assim, está bem reconhecido, né? Antigamente quase não se era falado. Verdade. Muitos anos, tem 19 anos a lei, né? Fez 19 anos esse mês. Mas 25 anos atrás, né? As mulheres não tinham vozes, né? E hoje eu acredito que era muita criação. A criação, se a gente for analisar nossos avós, nossa, né? Era aquilo. Elas não podiam falar nada. Estavam pedindo a Deus para o homem morrer de uma vez, porque elas não podiam sair daquele casamento de Não podia, não, ser divorciada, não ser falada. Era vergonha, era mal falada, era mal vista. Isso não quer dizer que você, por qualquer coisinha, você vai sair. Não é sobre isso. Não, daqui a pouco pode dizer, a pessoa já está falando. Não. Tá levantando a bandeira ali do divórcio. Não é sobre isso. Mas que antigamente tinha mais esse tabu. E sim, a gente percebe que tem mulheres que vivem num casamento assim, né? Um casamento cheio de problemas. Abusivo, porque eu achei lindo essa chamada aqui do não deixe chegar ao fim da linha, né? Essa campanha desse ano, não deixe chegar ao fim da linha. Porque hoje não é nem só novinho, não. Tem idoso também fazendo isso. Tem. O ser humano está perdendo o equilíbrio. Está perdendo o amor. Está perdendo. E assim, pastora Renata, antigamente eram as classes mais baixas, né? Hoje em dia a gente está vendo as classes altas, né? As mulheres não tinham direito de nada, elas não podiam falar nada. Então o senhorzinho lá ia lá... Porque era pobre, né? Vamos dar um exemplo. Era pobre, mora numa comunidade. Então, por isso que agride, que bate. Mas hoje em dia, os casos que a gente vem vendo. Está em todo lugar. Então, por isso não se cala, não devemos escalar, temos que falar mesmo, colocar a boca no trombone. Mesmo, gritar, pede socorro. Se tiver grita, socorro. Aconteceu um caso lá no meu bairro onde eu moro, eu não vi, mas a vizinha de cima viu. A outra vizinha gritando, pediu, ela chamou a polícia e a polícia chegou, levou a pessoa que agrediu ela, foi presa, ficou acho que 2 anos preso. De madrugada, eu não vi porque era de madrugada. Já, né? Ele também já estava dormindo. E ela gritou, foi só o grito. Ela ouviu o grito, aí ela parou, ela contando, né, a história, parou, analisou e viu que realmente era um pedido de socorro, ela ligou. O carro foi lá da polícia e prendeu o indivíduo. Porque essa sentiu que poderia ser o último grito dela, né? Exatamente. Então ali ela conseguiu um socorro e ela... E assim, gente, vocês na terapia têm tido bastante procura sobre isso? Ou é mais em questão assim... Varia muito. No meu caso, né? Varia muito. Né? Porque a maioria dos casos... Os homens ou as mulheres que procuram mais? As mulheres. As mulheres, não é isso? As mulheres. Os homens, quando chegam, eles já chegam quando eles não estão aguentando mais. Quando eles já estão bem, né? Isso. E as mulheres procuram mais porque muitas têm a dependência emocional. Dependência emocional.
Então, é onde elas procuram, elas já estão, assim, esgotadíssimas. Mas elas vêm mais por uma questão e acaba resolvendo todas as questões. Tem um caso de uma menina que eu descobri agora. Eu estava percebendo que ela já não estava muito legal. Mas teve um momento que eu mesma abordei. Cheguei, comecei a conversar, né? Perguntou sem perguntar. Bem diretamente, bem objetivo com ela. E ela, aí dali ela estava se cortando. Só queria dormir. Ela achava, olha, se achando o resto, menino com 16 anos, gente. Nossa, uma jovem. O que mais tem? Muito. 16 Nossa, anos. uma jovem. Toda perdida, totalmente perdida, sem identidade, sem nada. Então eu vou ali tentando trabalhar com ela na medida que, né, que eu posso, que ela Que vai, ela te dá espaço. que ela vai dando espaço. Mas, assim, ainda bem que não tem namorado, né, não tem esse caso de violência nesse sentido. Mas ela mesma está se violentando no sentido de não se amar, de não se dar valor. Também tem isso, né? A mulher precisa se valorizar. Ela precisa saber que ela é importante, que ela é única. Né? As mulheres precisam disso. Então, é sobre isso. Falamos bastante sobre a mulher, né? Espero que vocês tenham compreendido o valor que vocês têm, que nós temos, nós temos, não é verdade? Que nós temos, e a Lei da Maria da Penha está aí, está para isso, está para nos ajudar, está para nos apoiar. Não fique pensando que você vai chegar lá, vai ser ridicularizada, não. Até tem pessoas profissionais Para o atendimento, preparados para te receber, para te atender, para te acolher. E ligue 180. Precisou, ligue 180. Não fique calado. É isso aí. E sempre lembrando que peça ajuda e seja um ajudador, né? Escute, esteja atento a ouvir, que às vezes o que a pessoa precisa de início é conseguir falar, porque às vezes a pessoa não consegue nem digerir, nem digerir aquilo, nem compreender. É o que a gente falou no começo do ciúme, né? Sim. Ela não compreende que aquilo já é uma agressão. Quebrou um celular, ela está te isolando da sua família e é um crime patrimonial, né? Né? Vê, né? Um caso aí bem tá afastando, né, a pessoa da sociedade, né? É um caso bem famoso de uma pessoa que tinha bastante dinheiro, não tinha dinheiro para comprar um lanche na rua, tinha que ter autorização, ligar para pedir um Pix, tá na mídia aí. Então, isso tudo é crime. É pedir ajuda e saber que a lei funciona. E o que a gente está fazendo aqui é trazer essa consciência para aqueles que estão a caminho de passar por esse processo não passar. Exatamente. Não é só quem só está já vivendo esse processo. Não. É te orientar. Um alerta, né? Isso, te orientar. Preste atenção. Está olhando muito seu celular, suas redes sociais? Está reclamando de uma curtida? Está reclamando de quem você segue? Fique atento. Eu estou seguindo vários psicólogos. A pessoa está com medo de quê? Né? É verdade. Né? A pessoa está se informando, mas para que isso? Eu vou estudar. Para que tu vai estudar? Você vai casar? Não quer deixar, isso que eu ia falar agora. Não quer deixar a mulher crescer. Não quer deixar ela abrir, né, a mente dela. Exato. Tem homens também que nem crescem, nem quer deixar a mulher crescer. Ou então aqueles que já têm, né, Mas não deixa porque ela vai estar no meio de outras pessoas e ali ela vai estar aprendendo e ele tem medo de quê? De ficar para trás. Então, quer aprender ela de alguma forma. E ela estando no meio de outra pessoa aprendendo, ela vai aprender. Ela vai ver o jeito que ele trata, pode conhecer uma amiga, onde muitas mulheres saem de casa para trabalhar. Ou estudar, que conhece uma amiga, que confia e conta o caso. Muitas das vezes a amiga ajuda. Aí é onde a mulher, tipo, que acorda para a vida, né? Que percebe o que ela está passando e vê que aquilo não é para ela e ela acorda e dá o passo que ela tem que dar. Porque aconteceu com a mãe, que a mãe reclamou que já acontecia com a avó,
e a pessoa vai naquele Padrão ciclo repetitivo de achando que família, tudo né, é pastora normal. Renata? Desse jeito. Padrão repetitivo de família. família. É isso. E ela Os vai. padrões vêm se repetindo. E ela vai achando que é normal. Ela acha que é normal. A minha Ela avó cresceu passou vendo por aquilo, isso. é. Ela cresceu vendo aquilo, acha que é normal. Ela está passando por aquilo. Exatamente. É um karma. Não, não existe isso. Existe. Não tem isso. Ela precisa se libertar disso aí. Precisa se libertar disso aí. Não é sério? Verdade, com Verdade. certeza. Deixa o seu contato para que as Sim. pessoas possam, né, te procurar. Débora Gregório. Eu tô com o Instagram lá meio meia boca. Eu não mexo no meu Instagram, mas se você quiser me seguir lá, é Débora Gregório Lopes. Depois eu dou uma arrumada nele lá para ficar profissional. E meu contato é 021 99 875 1186. E o seu Cristo, o contato? O meu é 21 988 70 8174. Não tenho Insta e não tenho Face. Vamos fazer. Vamos fazer, já está na hora. Eu vou Vamos estar fazer. providenciando isso. Isso aí. Né? Eu vou estar fazendo sim. O meu Instagram é @Renata Granjão, mas também tem o Instagram Novos Ciclos, tá? Você pode estar seguindo. E meu telefone é 21 9945 80972. 9945 80972. E é isso, gente. Ficamos nessa tarde, nessa noite, conversando com vocês um pouco sobre isso. Eu peço que vocês reflitam bastante. Você mãe, você mulher, você jovem, que está começando agora a sua caminhada, né? Sim. Nós já temos um pouco de experiência, não sabemos tudo, mas já passamos por experiência que gostaríamos que você não passasse. Desse jeito. Verdade. Que você não passasse. Preste atenção, você que está esperando no Senhor, ore ao Senhor. Explica, né? Deus já sabe o que eu quero, né? Não, né? Deus quer escutar a tua voz, Ele quer escutar a tua voz. Então você coloca para Ele direitinho, Senhor, eu quero assim. Depois que aconteceu isso tudo comigo, eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu tenho 4 filhos. Quem vai querer ficar com a mulher com 4 filhos? Ah, mas eu vou orar, Senhor. Foi assim mesmo que eu falei. Eu falei, Senhor, então eu preciso de um homem que me ame, que me respeite, que eu também possa amar, que possa amar meus filhos. E o Senhor me deu. Orei, esperei no Senhor, e vamos para 31 anos de casado. Renata e Renato, né? Jesus é tão lindo, né? Uma pessoa que me ama, que me respeita, que nos momentos mais difíceis da minha vida, ele sempre esteve comigo. Mas vocês são casal perfeito? Não. Não. Tem hora que... Jesus. Respira fundo, né, pastora Renata? Quem comanda aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E pronto, tá tudo bem. Eu falo com meu esposo. Porque não tem príncipe que vai vir no cavalo. Quase a mesma oração da pastora Renata, mas ali firme orando, porque depois também eu até tive outro relacionamento depois desse, mas também não deu certo. E hoje em dia eu sigo novos ciclos. Novos ciclos. E venho aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu venho aprendendo é isso: esperar no Senhor, que a senhora falou aqui agora. Esperar somente nele. É o que eu tenho feito. Ora, espere que o Senhor está preparando. E eu fui detalhando para o Senhor. E o interessante que ele fala também, que ele saiu de um relacionamento também muito conturbado, e ele virou assim... que ele falava para o Senhor, eu preciso de uma mulher que me ame, que me respeite, que eu possa amar. Aí quando a gente conheceu, eu falei assim, tem 4 filhas, não me importa que você vai ser de hoje para diante, mas é outro podcast. Fica para outra hora. 31 anos de casado, na hora da briga, eu comento com meu esposo, só a gente chamar Jesus pro meio da briga. Aqui, o seu testemunha disso aqui. Ó, e eu vou anotando aqui, ó. Eu vou fazendo um jabisca aqui para... Tem o ADR, sim, vamos chamar Jesus pro meio da conversa aqui, tá tudo certo no final. Não é que a gente tem vida plena, não temos, mas só que a diferença é que a gente chama Jesus. Jesus é o nosso centro. Claro que até a gente aprender isso, a gente chorou. A gente vai passar por processo, passamos por processo, porque não veio, a gente aprendeu a ler muita historinha que o príncipe vem no cavalo,
né, branco aí, né, mas cuidado. Tem um depois. Feliz para sempre? Como assim? Né? É verdade. Né? Não. Então, assim, tem processo, mas tem jeito. Tem jeito. Então, espere, você que está esperando no Senhor, calma, Deus vai preparar o jovem certo, o homem certo para você. Não fique nesse desespero, não, porque o desespero te faz enxergar coisas que não existem. Exatamente. Vai te fazer isso, enxergar um homem, ou um homem que também que possa estar esperando no Senhor também. Vai fazer você ver cuidado, calma, deixa que papai vai preparar e vai colocar diante de você. Desse jeito. Não é desse jeito? É tudo no tempo de Deus, né, pastora? É tudo no tempo de Deus. Tudo é colocar Deus no início, que Ele cuida do fim. Ele cuida do meio e do fim, né? Mas quando eu estava com meu marido, eu não era cristã, e agora que eu sou casada, que eu já entendi isso tudo, então eu vou largar ele. Não, claro que não. A palavra diz que a mulher santa santifica seu esposo. Isso. E vice-versa. Você tendo sabedoria, ou em oração, colocando tua boca no pó, talvez haja esperança. Não é sobre isso? Verdade, é. É sobre isso. Agora, se você vive um casamento que a espancada já é outra história, aí já você precisa de rever. Deus pode mudar? Pode. Mas se você está sendo sempre espancada, sempre passando por processos, não sei se a doutora não concordar comigo. Casos de mulheres orando 30 anos para o marido parar de agredi-la. E a oração também tira a validade das autoridades para isso, não. O 180 continua. Você vai continuar orando, mas o 180 está lá para você ligar. Isso, Porque de repente esse apertinho que ele precisa para entrar no eixo com Jeová. Não é verdade? O joelho no chão e o celular na mão, né? Exatamente. Eu já ouvi situações de pessoas que falam assim, mas eu não aguento. Aí acontece, depois está lá no altar pregando. Tá. Olha, é muito sério. Você precisa tomar cuidado com a sua vida de cristão e ela também. Sim. Né? Tem aquele sinal, né? O sinal. Isso, é verdade. E aí, gente? Eu vi um vídeo essa semana que a mulher tá lá. Quem é? A mulher lá do carro, pôs a mão assim, tá, né? E muitos nem sabem o que é isso, né? Elas pedindo socorro. Ou ignoram, né? Ignoram. A maioria ignorou. Ignora. Né? Ignorou. A consciência não pesa depois de saber que a pessoa pode ter sido, né, algo pior ter acontecido. Já teve caso de muita gente, às vezes, até ver na rua e não passar direto. Não saber o que é também. Não se meter, não separar. Acha que não vai... É muito complicado. É muito complicado, mas é algo que a gente precisa trazer não só no mês de agosto, porque não é só no mês de agosto que as mulheres estão sendo mortas. É de janeiro a dezembro. 17 mulheres por dia. Olha só. Olha a estatística. 17 mulheres por dia. É muita coisa, gente. O cara, eu acabei de sair de casa agora, eu vi o cara pegou a filha, levou, não sei, para os parentes, matou a mulher e foi fumar um cigarro. Hoje em dia é assim que eles fazem, como se nada tivesse acontecido. Ele não fugiu, ele não tá lá. Primeiro ele. A vida é como se não valesse nada, não tivesse... Eu vi um caso, deve ter umas 2 semanas, não lembro onde foi que aconteceu. Ele matou a mulher, a esposa, e ele foi na delegacia. Se entregou, ele mesmo. No dia mesmo que ele matou, falou onde ela estava, se entregou, falou, eu matei. Isso a gente pode também... Não vamos também demonizar tudo, né? Não. Mas também a gente sabe que tem dedinho dele. Tem ação demoníaca. Tem ação demoníaca nisso aí. Igual as mulheres. Respeito os terapeutas que não aceitam, não concordam, mas até a ação de um problema emocional, às vezes começa com uma enfermidade, com um problema realmente emocional, mas depois chega a um ponto que não é aquela alucinação, não é da doença. Também tem o espiritual. Né? Vai lá e vai lá e tira a vida da pessoa, faz desse jeito que ninguém vai descobrir para agredir outra pessoa. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Ontem, conversando com uma jovem, ela veio, me chamou e falou assim,
Renata, eu pensei em me matar essa semana. Um bebezinho no colo. Nossa. O bebezinho dela tem 2 meses. Eu falei assim, como assim essa pessoa se matar, menina? Presta atenção. Eu tenho essa intimidade com ela para isso. Mas vem cá, você orou tanto pensando que nunca ia poder ser mãe, tá com teu filho aí no colo, agora que você tá com seu filho aí no colo, você tá pensando em cima, e como é que vai ficar essa criança? E por quê? Aí ela começou a falar, por quê? Que ela gostaria de viver o que ela não está vivendo hoje em dia. Falei, isso vai passar, isso é um processo. É um processo que você está passando e isso é passageiro, isso vai passar. A gente só precisa trabalhar. E aí comecei a conversar com ela. Menina nova. Aí a gente vê que já tem um dedinho do maligno, né? Porque já pensar em se matar. Afastada. Já teve... olha, era um quê com Jesus que aquela menina tinha. E hoje, eu falei uma coisa para você, você tem que entender o que você quer. Ou você fica com Jesus ou em cima do muro. Não dá. Você tem que escolher um lado que você quer. Se posicionar, né? Se posicionar. Primeira coisa que eu falei para você precisa se posicionar. E daí você vê. Então, assim, se tem alguns que não entendem, acham que não, que é tudo... Eu também acredito que sim. Tem coisas que sim, também. Tem, sim, tem. Brechas. A gente sabe que tem que dado inflamado aí do maligno. O Senhor está dando essa ferramenta para a gente entender um pouco mais. Justo para isso. É uma não é para achar que a gente tem tanta razão, não. Isso. É para a gente entender um pouco mais. Quando eu comecei na área de terapia, eu comecei porque eu queria me entender. Eu queria entender o que estava passando comigo. De uma tal forma que a gente se surpreende. Eu queria entender o que estava passando comigo. Eu falei, Senhor, como assim? 5 AVC isquêmico. E começando isso, aquilo. Como assim? Aí eu comecei. Aí o meu psiquiatra, tá? Eu tenho psiquiatra. Ele falou assim, muitas pessoas falam, tem que ter, a gente tem que ter. Ele falou assim, continua, parabéns, continua estudando terapia, continua mesmo. Então, assim, ele foi uma das pessoas que me deu uma força, o doutor Marcelo me deu essa força. E ali eu comecei a entender um pouquinho melhor, você, poxa, e eu vi que tinha situações que eu já fazia. Ele só abriu mais a minha mente, abriu mais a minha mente. Eu falei assim, não, eu quero continuar fazendo isso, ajudar pessoas. Né? Eu tive que me ajudar, me entender, me organizar. E a cada dia a gente vai se colocando, né? Isso, até porque... Né? Que a gente vai se tratando, né? Se curando, né? Tem coisas que a gente não tem coragem de falar pro profissional que a gente está passando. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem outros casos semelhantes, a gente... Ai, não, tô doida. Ufa! Quando a gente começa a estudar, que aconteceu muito comigo, assim, quando a gente começa a estudar, a gente vê o nosso interior. Aí a gente vai lá atrás mesmo e vê o quanto a gente foi aquela criança ferida, né? E com quantas bagagens a gente cresceu, trouxe, né? E outra coisa, quando eu descobri que tinha temperamentos na Bíblia... Sim. Maravilhoso. Gente, quando eu li a palavra colérico, eu falei, ué, como assim? Eu não sei isso aqui, não. Aí eu comecei a ver, falei, gente, tem pessoas que vão falar que isso não é de Deus ainda. Dá lugar à ira. Aí a pessoa fala assim, mas está falando para o crente se irar? Não, dá lugar. Veio. Respira fundo, deixa ela passar. Ela vai passar. Respira. Né? Igual eu comento que tem o dia de eu resolver os problemas, sabia? Sim. Eu deixo... Tenho. Tipo assim... Terça-feira eu vou resolver alguns problemas meus, aqueles problemas emocionais, né? Que tá me irritando, tá me aborrecendo terça-feira. Porém, na terça-feira eu não posso resolver o problema dessa terça-feira, é da terça-feira passada. Nossa, vai... Não. Um sorteiozinho. Quando chega terça-feira que vem, o problema de terça-feira passada já foi resolvido. Né? Não acumula. Só precisava de um tempo. Só então, e hoje é terça-feira, eu tô aborrecido hoje. Terça-feira que vem eu resolvo essa questão. Hoje não, só na outra terça. Muitas coisas se resolvem. Sabedoria, gente. Se resolvem com o tempo. Autoconhecimento, né? A gente vai se autoconhecendo. E é muito bom, né? A gente se cura de muitas coisas. Se cura. De a criança interior, né? Que é muito ferida, que a gente sabe que ela é feridíssima. Como é interessante, como é interessante. A gente
ver cada situações que passa, a gente passa, que a gente vai vendo assim, caramba. Olha só, uma vez meu esposo falou assim, filha, faz um frango para mim. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer. Aí minha sogra tinha comprado, né, porque eu tinha até um mercado muito grande em Santa Cruz, comprou. Aí quando eu abri o saco assim, a cabeça do frango fez assim. E eu comecei a chorar. Chorar. Chorar, mas chorar de soluçar, ao ponto dele vir e falar, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E eu chorava, ele viu no desespero, gente, o frango que eu cortei. Ele me abraçou e foi me acalmando. O que foi, Renata? O que foi? Eu lembrei da minha galinha cocota que eu tinha. Olha. Lá quando eu era criança, registrado. que Não meu foi pai, notado. que a gente criava, meu pai criava, cada um tinha a sua. Meu pai, no dia domingo, colocou, todo mundo comeu. Sabe o que vocês estão comendo aí, velho? A cocota. A cocota. Gente, aquilo ali... Ele matou, fez sem te comunicar. Matou, não falou nada, ainda fez eu comer. Depois que eu comi, que eu soube. Então, olha, gente, eu sou uma mulher de 58 anos. Isso aí eu tinha, acho que foi o ano passado que aconteceu isso. Tempo. Tinha 56, 57 anos. Muitos anos depois. Aquilo não era de mim, gente estava escondido de mim com você. Mas eu tenho também descoberto, sabe? Foi a chave virando. Eu tenho, assim, tem me ajudado também a me curar muito depois que eu comecei, né, a estudar para terapia, né, terapeuta de família, de casais, mentora de mulheres, né, a terapia floral, gestão emocional, de gestão emocional de mulheres da área da emoção. E a gente descobre muitas coisas que a gente fica surpresas. Que talvez e agora eu quero mais, eu quero que a gente quer mais. Porque às vezes você que está nos ouvindo, isso é uma bobeira, não é não. Às vezes são situações desse tamanhozinho que está impedindo de você dar um passo. Sim, de crescer, evoluir, se curar. Porque começa numa coisa, num algo pequeno. Oba, olha isso, gente. Com a cabeça... Não, eu também tenho um problema com o penoso, um galo. O meu irmão tinha por volta de uns 200 galinhas, porém, 2 estavam com probleminha lá. Ele tinha problema nas pernas, a minha mãe colocava ele dentro do banheiro para ele passar a noite lá, e para não ser pisoteado, porque ele não andava, e de dia botava no sol. Um certo dia esqueceu, ele lá ficou encharcado e o pintinho morreu. Mas tinha um outro, um branquinho, tinha uma pena sequer de outra cor, senão branca. O bichinho cresceu, ficou lindo, maravilhoso, e ele virou um galo de estimação, os outros todos para abate. Chegou um interessado justo no meu galo branco. Olha o nome do galo, Zezinho. O moço pediu o meu galo e meu pai, interessado no cash, vendeu o meu galo. E ele chegou com um pacote de biscoito recheadinho para mim. Eu comi, depois fui procurar o Zezinho, cadê? Meu pai tinha vendido galo, mas aquilo doeu. Doeu até esse ano. Esse ano eu passei pelo terapeuta. Eu passei pelo terapeuta, que não é meu terapeuta de hoje, mas ele passou comigo nesse processo, né, Paulo Roberto, ele passou comigo nesse processo do galo. Não, vamos entender isso aí, a tua dor não é brincadeira, você sofreu, tinha 200 galos e só o seu foi vendido, você tem o direito de chorar. Chorei, botei para fora. Sabe o que eu ganhei faz 2 meses? Um galo branco. Eu coloco o nome do galo de Zé. Só que eu não lembrava. Minha irmã chegou lá em casa, eu falei assim, Ruth, vem conhecer o Zezinho. O nome do seu galo era Zezinho quando era criança. Olha só. Fica aí no subconsciente. Eu não lembrava. Eu tinha 3 anos. Agora, com 48 anos, eu coloco o nome. Com 3 anos? Olha só. Agora, com 48 anos, tem outro Zezinho lá em casa. O bichinho me acordava 5 horas. Agora, estou na campanha de oração 4 horas, ele acorda 4 horas junto comigo. Te ajuda a acordar, né? São muitas curas, né? São muitas... E lembrando também que a gente tem registro dos nossos antepassados. O que você está falando? Eu estou falando que tem o registro da sua mãe, da sua avó. O hábito de toda sexta-feira que ele dá uma faxina na casa.
Veio dos nossos avós, nossos pais, né? É sexta-feira, você tem tanta coisa para fazer, se arrumar para ir algo, ir bela para algum lugar. Não, vou deixar para fazer a unha só semana que vem, porque hoje, sexta-feira, é dia da faxina. Da onde a gente tirou essa ideia? né? A gente pode As mudar crenças isso. limitantes, né? Isso. Crenças limitantes. Aproveita, faça uma faxina na sua vida, na sua mente hoje. Isso. Hoje é o dia, agora é o momento. E eu quero te agradecer por ter ficado aqui conosco. E teremos outros. E começam novos ciclos. Novos ciclos na sua vida, novos ciclos para você, Amém. Novos ciclos para Obrigada nós, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Nós possamos, né, a cada Eu dia creio. crescer na graça, no conhecimento de Cristo, ajudar mais umas às outras. Vamos pensar um pouquinho da gente estar, né, se unindo. Quem sabe a gente faz esse Isso, projeto né? aí. Juntos somos mais fortes, Juntos né, somos mais pastora fortes. Renata? Quem quiser. Ah, mas na igreja de fulano já tem, amém. Mas tem espaço para todo mundo. Tem. Ah, mas lá no não sei quem já tem lá um grandão. Amém! Glória a Deus por isso. Mas às vezes tem pessoas que não conseguem ir lá, mas pode chegar aqui. Isso. Então tem espaço para todas nós. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau para vocês. Tchau.